No ar, em todas as plataformas. Onda Talks, com Graziele Gerondi. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Onda Talks e hoje nós vamos falar de um direito fundamental. Mas antes de eu te contar qual é esse direito, eu quero, claro, fazer os agradecimentos ao VP Glamour, que cuida aqui dos meus cabelitos, também os nossos agradecimentos à Multi Entretenimento e a Cris Gomes Bolos e Doces, que, gente, ela preparou um bolo de cenoura, que eu vou te contar, o bolo de cenoura com cobertura de chocolate que ela preparou. Só de falar, olha, já dá água na boca, viu? E claro, já quero também te convidar que, se você está curtindo a gente no bom e velho radinho, no 106,3, você também pode ouvir a gente e continuar acompanhando os nossos conteúdos por outras plataformas. Você pode ir até o YouTube, colocar e seguir o @NovaOndaLimeira. Olha, já estamos com bastante gente inscrita lá no nosso canal. Faça parte você também para continuar acompanhando os nossos conteúdos e ver a gente assim, ao vivo e a cores. A gente gosta dessa sua companhia, viu? Também você pode acompanhar os nossos conteúdos no Instagram, pelo @NovaOndaLimeira. Tem ainda outra opção. Ah, mas eu só vou conseguir ouvir o rádio em Limeira. Não, você pode ouvir o rádio em qualquer lugar do mundo. Basta você ir na lojinha do seu celular, seja ele iOS ou seja ele Android, buscar o aplicativo Radiosnet. E dentro do Radiosnet você vai fazer a busca por Nova Onda Limeira. E aí você pode ouvir a gente em qualquer lugar desse mundão todo. Tá? Vai estar ali na palma da sua mão para você nos ouvir sempre por onde você quiser. E se você também tiver uma Alexa em casa, você pode falar assim para Alexa: Alexa, tocar Nova Onda Limeira. Tem muita música boa, tem muito conteúdo bacana aqui na nossa rádio que você pode curtir, se distrair, ter conhecimento, informação. E eu já aproveito para te fazer um convite especial. De segunda a sexta-feira, das 3 às 5 da tarde. Aos sábados e domingos, das 2 às 5 da tarde, tem o Play Retrô. Sabe aquelas músicas gostosas que nos fazem ter muitas saudades daquele tempo bom? Também aquelas músicas que não envelhecem nunca. Tá ali no Play Retrô, apresentado pelo Cleitão, e tem reprise nos sábados e domingos às 8 horas da noite. Não perca, é um programaço com aquela música de qualidade que a gente gosta de ouvir. Feitos todos os convites, vamos agora para o nosso assunto de hoje. Está previsto na Constituição Federal que todos os brasileiros têm direito à saúde. A saúde individual, a saúde que traz a dignidade da vida humana e que deve ser suprida pelo Estado. E para a gente falar desse direito que é tão fundamental à nossa vida, eu convidei a doutora Érica Filiere, advogada especialista na área da saúde. Doutora, já vamos começar introduzindo do começo o que é o direito à saúde. Obrigada por aceitar o meu convite e seja bem-vinda. Olá, muito prazer em estar aqui, muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela oportunidade de eu falar daquilo que eu amo fazer, que é advogar na área do direito da saúde. Obrigado a vocês, né, que nos permitem entrar aí na sua casa. Gratidão a toda a equipe que está aqui nos auxiliando, né, atrás das câmeras, né. E o que é o direito da saúde, gente? Nada mais é que garantir à população em geral, garantir a você, cidadão, garantir a nós o nosso direito à saúde. Por quê, né? O que vem escrito lá no artigo 196 da Constituição Federal? Que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Ok, então vamos dividir em duas etapas. A saúde é um direito de todos. Então, todos temos direito à saúde. E um dever do Estado.
Quando a gente fala em estado, a gente abrange o município, o Distrito Federal, para quem mora em Brasília e está nos acompanhando aí, né, nas redes sociais, o estado propriamente dito e a União. Então, nós temos esses 4 entes públicos envolvidos na saúde. E também, quando a gente fala de saúde, a gente não só obriga o Estado, mas nós também obrigamos as operadoras de plano de saúde a defender ou a nos dar aquele tratamento, aquele medicamento, aquilo que a gente realmente precisa. Então, quando a gente fala do direito à saúde, fala, nossa, mas é uma área nova, eu não sabia que existia. Muitas pessoas falam isso para mim. Eu não sabia que existia o direito à saúde. Como assim, né? Como que vocês trabalham? O que vocês fazem? Então, o direito à saúde é realmente garantir o direito ao tratamento, uma cirurgia, uma prótese, uma órtese, cadeira de rodas, suplementos, terapias para as pessoas que não têm esse direito ou que tiveram esse direito violado, cerceado, corrompido, né? Pelo poder público ou até pelas operadoras de plano de saúde. Porque quando a gente fala de saúde, a gente também fala em saúde suplementar. O que é? Aquela saúde que está ao lado do SUS, que são as operadoras de plano de saúde. Quando a gente fala do direito da saúde, a gente pensa assim, se eu tenho um problema trabalhista, eu vou procurar o quê, Gra? Advogado trabalhista. Ótimo. Se eu tenho um problema na área criminal, eu vou procurar... Um advogado criminalista. Exatamente. Né? Então, se eu tenho um problema da saúde, eu devo procurar quem? Especialista em saúde. Exatamente, porque hoje o que acontece? Com as novas normas da ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, é aquela agência que cuida dos planos de saúde, que manda nos planos de saúde, que faz as regrinhas. Então, nós temos resoluções novas, então a gente todo dia tem que estar atento ao que está acontecendo nessas novas resoluções. Nós temos a lei do plano de saúde, que é 9656/98. Nós temos a lei do SUS, que é 8080/90. Então, nós temos muita legislação específica para o direito da saúde. E as pessoas acabam esquecendo isso, né? Doutora, se a saúde é um direito constitucional, é um dever do Estado, por que muitas vezes esse direito não é respeitado, doutora? Digo para você com toda a certeza, por questões econômicas. Quando a gente fala principalmente em saúde suplementar, né? Porque um medicamento, um tratamento é caro. Então, muitas vezes, o que as operadoras fazem? Eu não vou te dar esse tratamento, você não tem direito a esse tratamento, e a pessoa baixa a cabeça, e a pessoa aceita aquilo ali como verdade, e está tudo bem. Né? Enquanto a gente não lutar e não conhecer os nossos direitos, a gente vai continuar falando exatamente isso. Tudo está tudo bem. E com relação ao município, é muito mais fácil deixar de atender, é muito mais fácil não fazer do que fazer. Né? Porque, assim, por exemplo, vamos citar um caso muito simples do município. Vamos falar do direito do diabético. Um diabético que tem prescrição médica para uma bomba de insulina. Ele vai lá e faz o seu pedido de bomba de insulina para o município. O município não responde. Esse diabético, tá ok, tá tudo certo. Por quê? O tratamento com bomba de insulina custa em torno de R$150 mil por ano. Caramba! Então, é mais fácil, deixa para lá, deixa quieto, né? Então, a falta de informação faz com que também o município, o Estado, a União, as operadoras de plano de saúde, deixe a saúde para trás, deixe o nosso direito de lado. Quais são os direitos dos pacientes, doutora? O que o paciente tem direito? Bom, o paciente ele tem direito a ter um médico que o assiste, a especialista que o assiste, um médico especialista na área. Ele tem direito de fazer todos os tratamentos que forem indicados por esse médico assistente. A gente usa a palavra médico assistente, por quê? Porque é aquele médico que está assistindo, é aquele médico que está ajudando, é aquele médico que está com a pessoa, né? Então, ele tem direito a todo o tratamento prescrito por esse médico assistente, ele tem direito aos medicamentos prescritos por esse médico assistente. É esses os direitos básicos, os primeiros direitos que a gente vê do paciente, de ter o seu tratamento, de ter o seu medicamento, de ter a sua dignidade
devolvida, né? Porque a doença, ela acaba tirando a nossa dignidade, ela deixa o cidadão em vulnerabilidade, deixa a pessoa mais sensível, deixa a pessoa mais triste mesmo, né? Depressiva, porque a doença, quando ela vem, ela assola o emocional da gente. Então, é esse o direito que ele tem, de ter os seus medicamentos, de ter o seu tratamento, tal como prescrito por seu médico assistente. Doutora, quando a gente fala de direitos ao paciente, a gente fala tanto dos direitos na área da saúde privada, quanto na área da saúde pública, né? Tem alguma diferença, doutora, entre a saúde privada e a saúde pública? Bom, a única diferença é que eu falo que na saúde privada a gente paga o plano de saúde, enquanto que no SUS a gente paga o imposto de renda. E parte, né, desse imposto e parte de outras contribuições, né, vão para a área aí da saúde pública. Mas não há diferença. Tanto a operadora de plano de saúde quanto o SUS, vamos falar assim, né? Quando a gente fala SUS, gente, o SUS, ele não é uma entidade. A gente nunca vai processar o SUS, tá? A gente vai processar o município, o Estado, a União, o Distrito Federal, mas não o SUS. Mas vamos entender que fica mais fácil para a gente. Então, toda vez que eu falo SUS, vocês lembram aí do município. Então, tanto o SUS quanto a saúde suplementar, ela tem sim que dar esse respaldo para o cidadão. Ela tem sim que cobrir esse tratamento, ela tem sim que cobrir esse medicamento que foi prescrito pelo médico da pessoa. E com esses direitos do SUS e os direitos na rede privada, a gente ainda encontra muitas falhas e muitas das vezes, como a gente já estava falando, esses nossos direitos não são respeitados. A gente vê, por exemplo, doutora, os pacientes com câncer. O número de casos de câncer tem crescido a cada ano, sejam eles em vários tipos de câncer, e muitas das vezes esses pacientes não têm o tratamento adequado. Como que eles podem fazer, doutora, para poder garantir esse tratamento e qual que é o direito desses pacientes com câncer? Bom, vamos lá. Paciente com câncer, gente, nós temos uma lei que chama Lei dos 30 Dias e a Lei dos 60 Dias. Essa Lei dos 30 Dias, o que ela prescreve? Que em 30 dias esse paciente ele tem que estar sendo assistido pelo médico assistente dele, assistido pelo médico assistente, mas tudo bem. Vamos lá. E em 60 dias ele já tem que ter iniciado o seu tratamento, seja a quimioterapia, seja a rádio, seja uma cirurgia, o que quer que seja. Em 60 dias esse paciente tem que estar sendo tratado, não importa o tipo de tratamento que foi prescrito para esse paciente. Se ele não for atendido nesse tempo, o que esse paciente pode fazer na prática? Eu gosto de falar muito na prática, ao invés de ficar falando de blá, 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 de mimimi, mimimi. Por quê? Porque aí, gente, vocês vão fazendo esse trabalho de formiguinha. A gente tem o dever de passar adiante aquilo que a gente está aprendendo. Então, eu vou tentar falar de uma forma muito simples aqui, o que você, paciente com câncer, tem que fazer para garantir seu tratamento. Se for em frente ao SUS, você vai no médico, o médico vai prescrever o seu medicamento, vamos falar em medicamentos agora. Você vai protocolar isso na secretaria do município. Aguarde aí mais ou menos uns 10 dias para vir essa resposta. Não veio essa resposta do seu medicamento, ou veio essa resposta e veio negativa, procure um advogado especialista na área do direito da saúde para que entre com a ação e a gente vá para cima. Vamos para o pau, né? Vamos falar o linguajar que a gente entende. Vamos para o pau e vamos para cima do SUS para que ele te dê o seu medicamento. O mesmo com relação à operadora de plano de saúde, Graziele. Esse paciente, ele pega o relatório médico bem feitinho, bem descrito, leva lá na sua operadora de plano de saúde e pede o seu medicamento. Se ele não for respondido em 24 horas, porque geralmente esses medicamentos têm que ser fornecidos em caráter de urgência, e se tiver escrito essa palavrinha no relatório médico, dica de milhões. Se tiver escrito essa palavra, que o medicamento tem que ser em caráter de urgência, a operadora tem 24 horas para responder vocês. 24 horas. Se ela não responder em 24 horas, a gente já entra com a ação. Então, é muito mais rápido ainda a responsabilidade, né? O direito, olha o direito aí do paciente. Em 24 horas, ele já tem que ter essa resposta da operadora.
Se não vier essa resposta da operadora, ou se essa resposta vier negativa, porque o medicamento, entre aspas, não está no rol da ANS, que é o que eles costumam dizer, ajuize a ação. Agora, esse rol da ANS, posso falar um pouquinho do rol? Claro, claro. Já ia te perguntar exatamente isso. O que é o rol da ANS, doutora? Nós temos muita negativa de tratamento com relação a operadores de plano de saúde dizendo esse tratamento, ou esse medicamento, ou esse procedimento não foi, esse exame não foi autorizado porque não está no rol da ANS. A ANS, primeiro, o que é a ANS? É a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Essa ANS é o órgão que regula as operadoras de planos de saúde. É o órgão diretor, é um órgão que manda, entre aspas, nas operadoras de planos de saúde, tá? E esse rol é uma listinha dizendo, olha, esse tratamento, esse medicamento tem que ser dado, esse tratamento tem que ser feito, esse exame está regulado, essa órtese ou essa prótese, se for em decorrência de cirurgia, tem que ser fornecida para o beneficiário e aí por diante. O rol tem mais de 3.000 procedimentos, se eu não me engano, Graziele. Caramba! E para você saber se o seu medicamento, se o seu tratamento, se o seu exame, se tudo que você precisa está no rol da ANS, você que é da operadora de plano de saúde, beneficiário de operadora de plano de saúde, é muito simples. Entra lá no site, digita lá ANS. Então, vou dar mais uma dica aqui de milhões. Digitou a ANS, você vai ver duas janelinhas. Uma escrita consumidor e a outra prestador de serviço, alguma coisa assim. Nessa área de consumidor, você clica e logo vai aparecer alguma coisa assim. Saiba se o seu procedimento está no rol da ANS. E aí você já consegue ter todas as informações do que está disponível para você no rol da ANS, né, exatamente. Doutora? Por exemplo, exame de sangue, né? Aí você digita lá, só que do jeitinho que o médico escreveu, tá bom? Então digita lá, exame de sangue Y. A hora que você digitar, logo abaixo vai aparecer assim, exame Y de cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde. Você mesmo já fica sabendo o que está ou o que não está descrito. Mas tendo dificuldade, gente, procure sempre um advogado, procure um especialista para que ele possa te orientar. Né? E quando a gente fala de advogado especialista, nós temos a defensoria também que cuida disso, mas infelizmente eles acabam não tendo esse trabalho artesanal que o advogado especialista já tem. Né? E nós temos também a procuradoria que está aí, o Ministério Público, para auxiliar também as pessoas, né, de baixa renda. Mas saibam que os advogados também parcelam, né, as consultas, parcelam as mensalidades, né, o que precisa ser feito. Então, gente, não deixe de lutar pelo direito de vocês, porque quando a gente fala em medicamento, geralmente, se você está pedindo para o plano de saúde ou para o SUS, nós estamos falando de medicamento de alto custo. Doutora, por falar em medicamentos de alto custo, a gente sabe que os pacientes com câncer, muitas vezes, recebem como prescrição medicamentos assim, baratinhos, que custa, sei lá, 20 mil reais, 30 mil reais, 200 mil reais um medicamento. Esses medicamentos que são caríssimos, a maior parte da população não tem condições de comprar. E eles têm direito a receber esse medicamento tão caro para o tratamento do câncer? Ótima pergunta. Quando nós estamos falando de câncer, gente, existe uma legislação específica, principalmente em operadora de plano de saúde, também no SUS, tá? Mas eu só vou fazer uma parte aqui com operadora de plano de saúde, dizendo o quê? Todo paciente com câncer tem direito a medicamento neoplásico garantido por uso domiciliar. Então, a sua quimioterapia vai ser por comprimidos para você ingerir na sua casa. Nós dizemos que isso é um tratamento domiciliar, tá? Porque não é aquele tratamento que você vai precisar ir para o hospital para tomar quimioterapia na veia, nada disso. É domiciliar. Você tem direito de tomar o seu medicamento, a sua quimioterapia, em uso domiciliar, garantido pela operadora de plano de saúde. Isso é lei, gente, está na lei. Mas eles não vão fornecer, eles vão negar até a morte. Por quê? Porque é um tratamento caro, né? Mas quem quer ficar doente? Ninguém quer ficar doente. Então, nessa hora que o cliente mais precisa, que o usuário mais precisa,
A operadora de plano de saúde faz o quê? Dá as costas. Então, é nessa hora que você tem que falar com alguém que você conheça. Gente, depende de vocês. Converse com o teu primo, converse com o teu pai, com o seu tio, com a sua mãe, com aquela pessoa que está acometida com o câncer e fale para ela, você tem direito do melhor tratamento. E outra, eu costumo, inclusive, Gra, pedir para que essas pessoas busquem uma segunda opinião médica. Porque aí pode ter outras coisas que o primeiro médico não falou, né, doutora? Exatamente, porque em se tratando de operadora de plano de saúde, o que costuma acontecer? Eles vão passar, sim, o tratamento quimioterápico, né? Vão passar, sim, aquela medicação para o câncer, mas que é aquele protocolo da operadora. E sendo o protocolo da operadora, nem sempre é o melhor tratamento. Você pode ter um adjuvante, você pode ter um outro medicamento que vai auxiliar. Então, eu digo o seguinte, procure uma segunda opinião médica. Esse médico, se ele falar, não, o tratamento prescrito é isso mesmo, você já está tranquilo. Ou, olha, além desse remédio, você pode usar também, ou deve usar também, o outro medicamento que ele vai auxiliar. Os dois juntos têm uma potência, e essa potência vai trazer a remissão da sua doença, vai trazer a cura da sua doença. Então, ótimo, o que você tem que fazer? Pegue esse laudo. Érica, mas olha uma dúvida interessante. Érica, mas aí eu vou pegar uma segunda opinião médica, mas o meu médico é particular. E aí, a operadora de plano de saúde é obrigada a aceitar esse relatório desse médico particular? Sim, gente, a operadora de plano de saúde e o SUS também é obrigado a aceitar esse relatório do médico particular, porque é o médico assistente, é o médico que está cuidando daquela pessoa. Então, pegue esse relatório desse médico bem descritinho, protocole isso junto ao SUS, protocole isso junto à operadora, aguarde o tempo de 10 dias aí, ou se tiver a palavrinha urgente, de 24 horas, para a gente poder ajuizar essa ação. Porque assim, Érica, você está falando muito de ajuizar a ação, mas existe alguma outra forma que a gente pode conseguir esse medicamento sem ter que ajuizar a ação, sem ter que procurar o advogado? Existem algumas formas, né? E a primeira forma é que eu digo, se for contra o SUS, se você é usuário do SUS, o que você vai fazer? Você vai pegar esse relatório médico. Outra dica de milhões, presta atenção, gente. Isso é importante saber, porque nunca se sabe quando vai precisar, né, doutora? Exatamente. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar esse relatório médico, vai levar lá na secretaria do seu município e vai protocolar. Gente, por que protocolar? Porque é importante você ter um número, você ter o carimbo, você ter a chancela daquele funcionário. Érica, mas o funcionário não quis protocolar isso para mim. O que eu faço? Você diga o seguinte, olha, você é funcionário, você é obrigado a se identificar, então eu vou escrever aqui que você se recusou a receber o meu protocolo. Por favor, como que é o seu nome? Graziele. Então eu vou escrever aqui, Graziele. O que você é aqui, Graziele? Eu sou atendente. Atendente, que dia que é hoje? Sei lá, 1º de janeiro de 2000. Escreve lá, 1º de janeiro de 2000. Anota até o horário. Que horas que são agora? São 10 horas da manhã? Então vamos anotar lá, 10 horas da manhã. E leve isso com você. Se em 10 dias eles não derem a resposta ou não quiserem receber esse documento, em 10 dias você deixou o documento lá, porque daí a pessoa vai receber, entendeu? Então você deixou o documento lá, em 10 dias não vem a resposta, o que você pode fazer? Ouvidoria SUS. Essa ouvidoria SUS, ela justamente é para atender esses tipos de problema em que você não está conseguindo consulta médica, em que você não está conseguindo o seu tratamento, em que você não está conseguindo o seu medicamento. Então, a ouvidoria SUS está lá para isso. E é de cada município, né, doutora? De cada município, isso. Vamos supor aqui, Limeira. Limeira eu sei que nós temos aqui junto, anexo à Secretaria da Saúde, nós temos a ouvidoria SUS. Então, procure a ouvidoria SUS do seu município para você protocolar isso. Érica, então você já falou, primeiro, protocolo normal na Secretaria da Saúde. Segundo, ouvidoria SUS. Terceiro, ouvidoria do município. Nós também temos ouvidoria do município para tratar desses assuntos. E quarto, nós podemos também ir para a ouvidoria SUS do Estado e informar para o Estado. O Estado, Limeira não está dando todo o apoio que eu preciso, não está fornecendo aquilo que eu preciso. Eu já fiz de tudo.
E por que esse fiz de tudo é importante, Gra? Porque para a gente entrar com uma ação, nós precisamos demonstrar para o juiz que nós também nos movimentamos, que nós também fomos atrás. Isso é um dever, né? Então é o meu dever ir atrás, tentar administrativamente conseguir o que eu preciso para ter o direito de receber aquilo que eu preciso judicialmente falando. Então, o juiz ele precisa saber que você cumpriu o seu dever de cidadão, que você foi atrás, que você buscou isso de alguma forma, para que ele possa conceder, sim, essa tutela. Porque quando a gente entra com uma ação, entra com uma ação que chama ação de obrigação de fazer com tutela de urgência. Por que a tutela de urgência, gente? Porque o medicamento, o tratamento, o procedimento, o exame, ele não pode esperar. Muitas vezes a gente está falando aqui de situações graves, de situações urgentes. Então, isso tudo não pode esperar. A gente pede a tutela para o juiz. E o juiz, entendendo que essa tutela é válida, que o nosso pedido tem fundamento, o que ele vai fazer? Ele vai antecipar a sentença. Então, ele vai dizer o seguinte: olha, cidadão, realmente você está com câncer, eu estou vendo pelo seu relatório médico, estou vendo pelos seus exames, estou analisando todo o processo que a advogada escreveu aqui, e você tem realmente o direito a esse medicamento. Vá atrás. Ô, doutora, e esse procedimento de procurar esses 4 órgãos, quando a gente está falando de SUS, ele vale só para os pacientes com câncer ou vale para todo e qualquer paciente, doutora? Ótima pergunta, Graziele, porque a gente fica dando um ênfase e a gente acaba esquecendo, né? Para todo e qualquer paciente, para toda e qualquer doença, para todo e qualquer procedimento, medicamento, exame, para você que está aí com um problema, que não consegue marcar uma cirurgia, que não consegue marcar um médico. Isso tudo serve para todo procedimento que for necessário. Perfeito. Doutora, e quando a gente está falando de operadora de plano de saúde, qual é o caminho que a gente pode fazer para ter todas essas garantias do fiz de tudo, mas não consegui ainda assim, por isso estou entrando com uma ação? Ótimo. Então, quando a gente fala de operadora de plano de saúde, o que a gente busca procurar? Nós vamos pegar também um bom relatório médico, isso para qualquer procedimento, gente, para qualquer exame. Vocês peguem lá o procedimento, peguem lá o relatório médico, tá, do seu médico assistente. Fala para ele assim: doutor, eu preciso que o senhor escreva para mim o máximo de detalhes possível. Então, ele vai fazer um laudo bem detalhado, vai colocar o CID. Sabe quando a gente entra com atestado médico, que a gente vai no médico e ele coloca lá embaixo CID? Isso chama Classificação Internacional da Doença. Então, pede para ele colocar o CID da doença, pede para ele colocar o nome, por exemplo, do procedimento que você precisa, por quanto tempo você precisa daquele procedimento, como tem que ser administrado aquele procedimento, para fazer um relatório muito bem feitinho. Tendo isso em mãos, você vai até o setor administrativo da operadora de planos de saúde e, se tiver escrito urgente nesse procedimento, eles têm 24 horas para te informar o que você fez, o que você não fez. Lembra de pegar protocolo, sempre. Eles não informarem você em 24 horas, procura um advogado. Ah, doutora, mas não estava escrito urgente. Então, vamos aguardar 10 dias para eles darem a resposta. Deram a resposta e foi negativa, procure um advogado. Não deram a resposta, mas você tem o protocolo, procure o advogado também para que ele possa ajuizar essa ação. E aí, doutora, a gente falou agora dos pacientes com câncer, que todos esses procedimentos também valem para aquele medicamento que custa lá R$20 mil e a pessoa não consegue receber, né, o medicamento. E aí a gente tem ainda outras doenças que acabam levando muitos dos processos à justiça. Por exemplo, doutora, cirurgia bariátrica. Quem faz cirurgia bariátrica tem direitos, né? Quem faz cirurgia bariátrica tem direito. E um dos direitos que o bariátrico tem direito, vamos falar assim... é de fazer a cirurgia. É de fazer a cirurgia, a própria cirurgia. Tem alguns detalhes que têm que ser respeitados, tá? Houveram algumas mudanças na lei. Gostaria de trazer isso com calma para vocês. Vai trazer isso numa outra oportunidade, inclusive. E assim, só para adiantar, tem operadoras de planos de saúde que negam descaradamente as cirurgias reparadoras para pacientes bariátricos.
E a cirurgia reparadora para paciente bariátrico, ela é o quê? Continuidade de tratamento. Por quê? Porque vamos falar nas mulheres, tá? A mulher, se ela emagrecer muito, ela vai ficar com o seio extremamente flácido. O homem obeso acaba também tendo seio, a gente sabe disso. Então, aquilo ali acaba ficando numa flacidez. A barriga, fica aquela barriga de avental. Essa barriga de avental, o que ela causa, gente? Ela causa problemas seríssimos de pele. Acaba causando infecções de pele. A pessoa acaba tendo assaduras tão graves ali naquele local que ela acaba tendo até mau cheiro. Agora, imagina isso. Para um ser humano, você chega perto do ser humano e você está sentindo que aquela pessoa está fedendo. Por quê? Porque ela precisa fazer aquela reparadora, gente. Ela precisa fazer aquela cirurgia. E o paciente bariátrico tem direito, sim, à cirurgia reparadora. Inclusive a abdominoplastia, que é isso que eu acabei de dizer para você. Essa barriga que você tem e que fica tudo flácida. A do seio também tem direito, doutora? Também tem direito de fazer a reconstrução, sim. Por quê? Porque fica tudo caído. É continuidade de tratamento. E as operadoras descaradamente negam esse tipo de procedimento, esse tipo de cirurgia para pacientes bariátricos. A gente vai deixar mais informações da cirurgia bariátrica para uma próxima data, que a gente vai organizar aqui uma mesa redonda só para falar de cirurgia bariátrica. Mas enquanto isso, enquanto você aguarda aí mais informações da cirurgia bariátrica, eu quero aproveitar e abordar aqui com a doutora sobre diabetes. O paciente diabético muitas vezes não sabe que ele também tem inúmeros direitos e que muitas vezes esses direitos são negados tanto pelo plano de saúde quanto pelo SUS, né, doutora? Infelizmente, o paciente diabético ele é extremamente prejudicado, né? Porque a diabetes ela é uma doença autoimune, ela é uma doença silenciosa e ela é uma doença que leva a óbito, sim. Fora todos os outros danos irreversíveis que o paciente diabético passa. Por exemplo, cegueira, amputação de membros, diálise, porque acaba tendo problema com o rim. E para muitas vezes esse paciente diabético, ele acaba tendo indicação de bomba de insulina. E essa bomba de insulina, o tratamento anual com bomba de insulina é em torno de R$150 mil. E o paciente diabético tem direito a esse tratamento, se prescrito, muito bem laudado, muito bem feito um relatório médico, tá? E esse pedido sendo feito junto ao operador de plano de saúde e junto ao SUS, como eu já expliquei para vocês. Então, o paciente diabético, ele tem esse direito. Não só a bomba de insulina, como ao Freestyle Libre, as tirinhas, né, para medir a glicemia. Tem município que oferece 30 tirinhas. Gente, tem paciente que precisa fazer punção 13 vezes por dia. Então, usaria 13 vezes a tirinha. 50 tirinhas dá para quanto? 3 dias. Exatamente. Nós estamos falando de 3, 4 dias. Exato. Né? Então, tem direito às lancetas, tem direito às insulinas. Nós temos muitas insulinas boas pelo SUS, mas também tem insulina que não está disponível na rede municipal, não está no protocolo do SUS, que se muito bem fundamentado o relatório médico, esse paciente vai ter direito a essa cirurgia. Eu não me lembro se eu falei do Freestyle Libre. Falei. O Freestyle Libre, que hoje nós temos o Freestyle Libre Plus, ele... Antes, você tinha que ficar passando o Libre. O Libre ele é interessante, ele é como se fosse uma tampinha de caneta, uma tampinha de refrigerante, né? Que o paciente coloca aqui assim no braço e ele escaneia com o celular. Então, ele fica, por dia, 96 medidas. Olha que interessante. E o Plus hoje, ele já passa direto. A pessoa não precisa mais ficar escaneando, ele já passa por Bluetooth, direto. E a pessoa vai ter essas 96 medidas, porque a cada 5 minutos ele vai medir a glicemia da pessoa. E ele também tem setas de tendência. O que são essas setas de tendência? Como eu comi um pão de queijo, eu já olho ali, nossa, minha glicemia está subindo muito. Então, vamos fazer essa correção. Eu estou olhando, eu não estou me sentindo muito bem, nossa, minha glicemia está descendo, então está na hora de tomar um suco, ou está na hora de eu tomar um refrigerante, ou está na hora de eu comer uma bala, ou está na hora, se está descendo muito mesmo, de eu meter ali um açúcar na água e tomar, porque isso aí vai me dar hipoglicemia, e a hipoglicemia dá convulsão, e convulsão leva à morte.
Né? Então, essas setas, esse dispositivo médico é muito importante para o paciente bariátrico. E a bomba de insulina também faz essas medições. Paciente diabético também, né? Não só para o paciente bariátrico, como não, para o paciente diabético. Eu errei. Não, fique tranquila. A gente já organizou tudo. Obrigada. E tudo isso pode ser pedido, inclusive na justiça, caso seja negado, né, doutora? Pode pedir, inclusive na justiça, caso seja negado. Exatamente. Tanto para a operadora de plano de saúde, quanto para o SUS. A gente está falando aqui de algumas coisinhas específicas, por exemplo, os pacientes oncológicos, os pacientes diabéticos, mas, doutora, a gente sabe que os problemas de saúde que chegam à justiça vão muito além disso. E muitos deles nem chegam à justiça. Por exemplo, a pessoa precisa de um cardiologista para tratamento no SUS. E muitas vezes acontece de entrar numa fila que leva 2, 3 anos e não consegue esse cardiologista. Essa demora em conseguir uma consulta com um especialista também tem-se uma forma de cobrar, seja do SUS ou seja do plano de saúde. Acho que isso acontece até mais no SUS do que no plano de saúde. De cobrar o município, cobrar o estado, de fornecer aquele especialista para ela conseguir fazer esse tratamento, doutora? Na prática. Vamos falar de prática aqui? Vamos falar de prática. Vamos falar de prática. Então tá, se eu tenho que comparecer num especialista, num cardiologista, provavelmente eu já tenho o quê? Um encaminhamento feito pelo médico do postinho, certo? Então o que eu tenho que fazer? Pegar esse encaminhamento e ir lá na Secretaria da Saúde e fazer todo aquele procedimento que eu disse para vocês. Faz o protocolo desse pedido médico, vai na ouvidoria SUS, vai na ouvidoria do município, que eles vão arrumar para você. Posso contar um caso que aconteceu no escritório? Claro, o que aconteceu? Vamos lá, um caso muito interessante. Uma paciente que ela tinha uma pedra muito grande no fígado. É bem interessante esse caso, porque eu não sabia que poderia ter pedra no fígado. E ela foi no médico particular, né? E o médico falou, você tem que fazer uma cirurgia. E essa cirurgia dela ia custar em torno de 40 a 50 mil reais. Caríssimo. E ela falou assim, e agora, o que eu faço? E ela nos procurou. E a gente fez toda uma orientação, um trabalho junto com ela. Então, ela tinha essa recomendação de fazer todo um tratamento por 30 dias. Terminado esse tratamento, que era medicamentoso, ela tinha que fazer essa cirurgia automaticamente. E ela foi no postinho para marcar um especialista, né, com o documento que ela já tinha do médico particular. E a pessoa do postinho falou assim para ela, olha, eu só vou ter consulta para você daqui 60 dias. Ela falou assim, mas eu não posso esperar, eu tenho que estar operada em 30 dias, porque meu caso é grave. Eu estou fazendo um tratamento para a operação. Ela falou, sinto muito, não tem o que ser feito. Aí o que nós fizemos? Nós orientamos ela, nós juntamos a documentação dela, tá? Então nós tiramos xerox da carteira do SUS, tiramos xerox da carteira de identidade, tiramos xerox desse pedido médico, do medicamento, né, do receituário do medicamento que ela precisa usar, e falamos para ela, você vai inicialmente fazer o quê? Você vai até a prefeitura, vai protocolar isso, nós montamos um processinho para ela, administrativo. Ela protocolou isso lá na Secretaria da Saúde e eu falei, imediatamente você vai na ouvidoria SUS. Isso foi numa quinta-feira. Na sexta-feira ela já foi até a prefeitura e foi na ouvidoria SUS. Na segunda-feira ela me mandou um áudio e me mandou uma fotinho dizendo que ela já tinha conseguido a consulta com a especialista para quarta-feira. Caramba. Isso foi prazo o quê? Nós estamos falando de menos de uma semana. Menos de uma semana. Né? Porque ela tinha ido no escritório na quinta-feira. Na quarta-feira ela já tinha consulta com a especialista. Ela foi na consulta com a especialista já marcou a cirurgia dela e em 30 dias ela estava operada. Então, acaba dando certo. Mas a gente, nós temos o dever de correr atrás dessas questões. Nós temos o dever de buscar informações e saber como a gente pode conseguir aquele tratamento, aquela órtese, aquela prótese, aquele exame, aquele procedimento. Então, se você tem essa indicação médica do seu médico lá do postinho para você procurar um especialista e eles estão enrolando isso, você entrou numa fila, procure a ouvidoria do município, faça o protocolo disso, é muito importante.
Agora, com relação a planos de saúde, se você tem uma indicação, você falou assim, isso não costuma acontecer no plano de saúde. Acontece, Graziele? Acontece, doutora, de não conseguir especialista em plano de saúde? Muito! Não acredito nisso. A gente paga o plano de saúde, doutora, tem que ter um atendimento. Pois é, mas não existe, né? A gente sabe disso, né, Gra? Pior que existe, pior que é verdade. O pior é que é verdade. O que a gente tem? O plano de saúde, ele tem que fornecer o especialista, o médico para você no prazo de 10 dias úteis. Você sabia desse prazo? Não sabia que tinha esse prazo. Está regulamentado pela ANS, pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Existe uma resolução normativa que fala a respeito disso, que o médico especialista, que eles têm que fornecer o médico especialista para você em 10 dias úteis. Então, eu quero uma consulta com o dermatologista porque eu estou com uma pinta na pele. E isso pode ser, Deus me livre e guarde, um câncer. Só daqui 3 meses. Só que você não pode escolher o médico, tá? Então você vai ligar na operadora e vai falar assim, olha, de acordo com a resolução da ANS, eu sei que eu tenho 10 dias úteis para conseguir um especialista na área de dermatologia. Eu estou com uma pinta na pele, eu estou com uma mancha na pele, e isso está me preocupando demais. Então eu gostaria que vocês intervissem nessa questão, né? Que vocês me ajudassem nessa questão para eu conseguir uma consulta. Eles vão conseguir uma consulta, ainda que seja com um médico particular, e eles que vão pagar essa consulta para você. Caramba, doutora. Então a gente tem que estar ligado nesses tempos também. Só que assim, não é, por exemplo, eu quero a consulta com a dermatologista Graziele. Eu não vou conseguir com você, muito provavelmente. Mas eu vou conseguir, por exemplo, com a dermatologista Renata. E eles vão me indicar uma outra dermatologista. Então, eu vou nessa outra dermatologista. E, doutora, acontece de muitas vezes também o paciente assinar um plano de saúde, ser conveniado a um plano de saúde, só que quando você quer marcar uma consulta com um dermatologista, você liga em todos os médicos e nenhum tem data. Nenhum tem agenda aberta. Isso também tem alguma forma de se cobrar o plano de saúde, de você conseguir aquela consulta, que não seja por uma pinta no rosto, mas que seja para tratar, sei lá, uma acne. Tem como conseguir? Tem, é o mesmo procedimento. Érica, eu quero tratar uma acne porque é uma questão estética, né? Isso aí tá me fazendo mal e eu quero é outra consulta, tá? Érica, eu quero fazer uma consulta com o médico X. Ginecologia, obstetrícia, dermatologista, cardiologista, pneumo, alergologista, seja o que for, ortopedista. O plano tem que fornecer para você em 10 dias úteis. Ele não forneceu, sabe o que você faz? O que, doutora? Ligue na ANS, na Agência Nacional de Saúde Suplementar. Faça uma reclamação. Sabe o que vai acontecer? Eles vão tomar uma multa. Essa multa não vem para você, tá? Essa multa vai para a operadora. Se todo mundo começar a fazer isso e eles começarem a tomar multa toda hora, o que você está obrigando a operadora a fazer? A contratar médicos, a te levar a sério, a agir corretamente. Então você tem essa possibilidade também de ligar na ANS quando é operadora de plano de saúde e fazer essa reclamação. Olha só, e muitas Mas vezes... vá primeiro porque assim, para fazer essa reclamação na ANS, a gente precisa também ter protocolo, Gra. Tá? Então, o que você vai fazer? Você vai abrir um protocolo na operadora de plano de saúde, vai abrir um protocolo na ouvidoria do plano de saúde, e se eles não arranjarem esse médico para você nos 10 dias ou nos 15 dias úteis que são, porque tem algumas especialidades que são 15 dias, algumas são 10 dias, tá? Então, você abre esse protocolo. Se eles não responderem para você, você faz essa denúncia na ANS, eles vão tomar uma multa. Muito interessante isso. Doutor, e a gente falando aqui do direito à saúde, claro que muitos desses processos vão para o judiciário, até porque é a única forma da gente conseguir cobrar os nossos direitos. Doutora, o que é que mais chega de reclamação no judiciário nessa área de saúde? Olha, no meu escritório, o que mais chega de reclamação são procedimentos, tratamentos e medicamentos fora do rol da ANS, que na verdade estão no rol da ANS, que existem diretrizes que fazem com que esse paciente tenha o direito de usar
o plano e aquilo que ele está precisando, né? Muitas reclamações por falta de terapia com os autistas, muitas reclamações com os pacientes oncológicos, né? Com os pacientes que têm o câncer, muitas reclamações de pacientes diabéticos e exames, né? Exames de tudo quanto é tipo. Por exemplo, essa semana o que acabou acontecendo dentro da minha casa? Meu filho precisava fazer um exame de alto custo, que não estava dentro do rol da ANS. Só que ele tinha um laudo discriminando o porquê que ele precisava fazer esse exame. Então, ele foi até a operadora de plano de saúde, apresentou esse relatório, apresentou o exame, e isso foi para a auditoria. Ah, mas pode ir para a auditoria? Pode sim. Isso foi para a auditoria médica e a auditoria voltou o exame para ele autorizando. Por quê? Porque haviam diretrizes, havia embasamento jurídico, embasamento médico para que ele fizesse o exame. Então, ele conseguiu fazer o exame. Olha só. Mas ele teve que fazer o quê? Ele teve que pegar um bom relatório médico, levar até a operadora, para a operadora poder fazer a autorização. Isso vale, doutora, para a gente entender que a gente não pode se conformar com uma negativa, né, doutora? Exatamente, Graziele. Isso vale para a gente entender que a gente não pode baixar a cabeça. Gente, qualquer negativa que vocês tiverem, seja frente ao SUS, seja frente à operadora de plano de saúde, procure um advogado especialista na área do direito da saúde, porque ele vai saber te nortear, ele vai saber qual o melhor caminho que você vai tomar. Se vai ter que entrar com ação, se não vai ter que entrar com ação. Não fique... Olha, uma coisa que eu gostaria muito de deixar aqui claro, de verdade, não fiquem com receio. Ah, mas o advogado vai cobrar muito caro. Ai, mas eu não tenho dinheiro para pagar essa ação. Ai, mas eu não vou ter possibilidade. Gente, converse com o advogado. O advogado é gente. Advogado que trabalha nessa área é uma pessoa humana. É uma pessoa que entende a necessidade de vocês, que sabe que vocês estão fragilizados. A gente faz parcelamento, a gente conversa. Esses parcelamentos é de acordo com aquilo que vocês podem. A gente está aqui para ajudar. Vocês têm que colocar isso na cabeça. Advogado não está aqui para arrancar dinheiro de ninguém. A gente está aqui para ajudar, principalmente quando a gente está falando da área da saúde. Nós estamos falando de um bem que não tem valor. É a vida. É isso que a gente está falando. Então, não tenham medo de procurar advogado. Mandem mensagem, mande direct. Se vocês tiverem alguma dúvida, já mande também no meu Instagram. É o @Erica com K, _ Filier, tá? Então, @Erica com K, _Filier. Vou deixar também o meu telefone aqui com a Graziele, vou deixar o meu telefone com o Cleitão, que está nos auxiliando aqui, né? E se vocês tiverem alguma dúvida, me liguem, eu estou à disposição. Né? Também sou presidente da Comissão da Pessoa com Direito, olha eu aqui me atrapalhando. Também sou presidente lá da OAB, da Comissão de Direito da Pessoa com Deficiente Aparente e Não Aparente. Então, também me coloco à disposição das pessoas através da nossa comissão, que nós temos bastante advogados lá para nos auxiliar. Então, não deixe, gente, não deixe jamais de pedir ajuda, sabe? Não baixem a cabeça, não aceitem não como resposta. Sabe, a gente vai poder fazer de tudo, nem se for para a gente se unir e fazer uma rifa todo mundo junto para que você tenha o seu tratamento, mas a gente vai dar um jeito. Ô, doutora, e o judiciário, ele tem muitas pedrinhas nesse caminho, né? Sim. Muitas vezes a gente entra com um processo e o juiz fala assim, não, você não vai. E aí? Quais são os caminhos do judiciário até a gente conseguir o medicamento, o procedimento, enfim, que é necessário para a saúde? Bom, quando a gente entra com ação, a gente tenta antecipar a tutela. O que é isso? É um despacho, uma decisão, na verdade, que o juiz vai dar, dizendo o seguinte, olha, eu defiro esse pedido antes mesmo de acontecer qualquer coisa dentro do processo, para que você tenha direito a esse tratamento, para que você tenha direito a esse medicamento, esse procedimento, esse exame, e tá aí, você conseguiu, ótimo. Quando a gente consegue isso, a gente vai levar isso ou para o SUS ou para a operadora de plano de saúde. Aí, o que vai acontecer? Muitas das vezes, a operadora de plano de saúde vai continuar se fazendo de morta. Ela não vai cumprir nem a ordem judicial. Vai fazer a cara de paisagem, da Mona Lisa. Esfinge,
Né? Então, o que a gente tem que fazer nessa hora? Nós, advogados, temos que tomar uma providência muito séria, que é fazer bloqueio de valores. Então, passaram-se 10 dias, que foi o tempo que o juiz deu para que essa tutela fosse cumprida. Essa tutela não foi cumprida. No 11º dia, a gente já entra com pedido de bloqueio, dizendo que ou vocês façam o tratamento, paguem o tratamento, ou o procedimento, ou o exame, o que quer que seja, ou nós vamos bloquear esse dinheiro seu. Aí bloqueou o dinheiro, o que a gente consegue fazer? A gente pega essa importância, entrega na mão da pessoa esse dinheiro, a pessoa vai até a farmácia, laboratório, o que quer que seja, faz a aquisição desse medicamento. Com nota fiscal. Com nota fiscal, sempre nota fiscal. E aí começa o seu tratamento e a gente informa para o juiz. Excelência, está aqui, ó, os 50 mil que a gente conseguiu bloquear foi comprado através dessa nota fiscal. Está aqui o comprovante, inclusive, do pagamento, né, que a gente tem que juntar também o comprovante do pagamento, não só a nota fiscal. E a pessoa conseguiu iniciar o seu tratamento. E o mesmo a gente consegue, Gra, com relação ao SUS. Ah, é, doutora? Dá para bloquear o valor no SUS também? Como é que funciona isso? Conseguimos pedir sequestro de verbas públicas. A gente leva lá a decisão judicial para a Secretaria, né, da Saúde ou no departamento jurídico da prefeitura, porque é eles que vão dar seguimento à ordem judicial, né? E aí, se eles não cumprirem também no prazo determinado, a gente faz o mesmo procedimento. Pede sequestro de verbas públicas, pega o dinheiro em mãos, compra isso e comprova o pagamento e comprova, né, com a nota fiscal e o comprovante de pagamento. E a gente consegue garantir o tratamento dessa pessoa. Ou seja, tem formas, né, Tem doutor? formas. Sempre tem formas a gente conseguir o tratamento, a cirurgia, o procedimento, os exames. Sempre tem uma forma da gente conseguir. Basta que o advogado saiba o que está fazendo. Se não souber, né, doutora? Não vai dar muito certo. Ô, doutora, e falando ainda dessa quantidade de processos que vão para a justiça, tem aumentado a quantidade de processos de pessoas que pedem medicamentos ou que pedem procedimentos, cirurgias e etc., e que não conseguem da forma amigável, digamos assim, né? Por que tem aumentado isso na justiça? São as pessoas que estão com mais conhecimento dos seus direitos ou são os planos de saúde e o SUS que não está cumprindo o direito à saúde dessa população? Uma ótima pergunta. Para mim, Gra, no meu sentir, são as duas questões. As operadoras deixam a desejar, a gente sabe disso, infelizmente. O SUS é uma máquina incrível, maravilhosa, mas que muitas vezes mal administrado, então acaba deixando a desejar, a gente sabe disso. E a população, graças às informações que chegam através do jornalismo sério, assim como você está fazendo aqui, que acaba tomando conhecimento do que tem de direito e do que não tem de direito. Então já fica o meu agradecimento aqui para você, uma ótima jornalista, uma pessoa séria, que, né, pouco está se importando se a operadora vai ou não patrocinar o seu programa, mas que a gente está podendo falar aqui dos percalços, né, das dificuldades que as pessoas têm em garantir o seu direito à saúde, que pouco está se importando se o prefeito vai ou não correr atrás de você, te ameaçar, né? Ai, o poder público vai me ameaçar ou não vai me abrir as portas. Não, você pouco está se importando com isso também. O que você quer é levar notícias sérias às pessoas. Então, tudo isso colabora para que haja um aumento da judicialização, né? Vocês abrirem as portas para nós, advogados especialistas, virmos aqui e falarmos exatamente tudo o que as pessoas podem fazer para conseguir o seu tratamento, sua cirurgia, seu medicamento, seu procedimento, o que quer que seja. Então, é esse jornalismo sério, é essa informação que as pessoas recebem, é a internet, a própria medicina, a evolução da medicina. Muitos e muitos médicos, Graziele, hoje, eles falam para a pessoa, vá procurar os seus direitos, procure um advogado, porque o plano de saúde vai negar esse direito a você. Eles já sabem que vão negar. Então, eles mesmos falam, né? Vá procurar os seus direitos, vá procurar um advogado para que você consiga ajuizar essa ação, para que você consiga esse benefício que é seu, a sua vida, para que você cuide, né, do seu bem maior. E se a gente não procurar os nossos direitos, né, doutora, a gente nunca vai conseguir aquilo que a gente realmente precisa. E a gente está falando de um direito mais sério, que é a vida,
E é para isso que eu já aproveito aqui fazer a defesa do jornalismo, porque eu sou dessas, eu defendo mesmo o jornalismo sério, tem essa obrigação de levar informação, de levar conhecimento, de mostrar a verdade para a população, para que ela saiba como agir nesses casos, né, doutora? E, doutora, além dos direitos dos pacientes, os pacientes também têm deveres. Quais são os deveres de um paciente, doutora? Bom, os deveres do paciente, né? Vamos lá. Seguir o tratamento médico tal como prescrito, né? Então, por exemplo, eu tenho que tomar um quimioterápico de 12 em 12 horas. Então, eu tenho que tomar esse remédio certinho. A minha terapia é toda segunda, quarta e sexta, às 14 horas. Eu tenho que estar no local. Eu tenho que fazer a minha radioterapia. Eu vou lá na rádio toda semana, às 13 horas. Eu tenho que estar lá no horário determinado. Eu tenho que cumprir as recomendações médicas. Então, fiz uma cirurgia e essa cirurgia determina... Vamos falar de uma cirurgia plástica, né? O povo é louco para falar que há erro médico em cirurgia plástica. Que não deu certo. Que não deu certo. Mas também, infelizmente, nós temos caras profissionais aí que realmente não dão certo, viu? Enfim, aí nesse caso... Uma cirurgia plástica de mama. A pessoa tem que ficar 15 dias com a mãozinha parada, não pode digitar, não pode erguer a mão, não pode dirigir, não pode ir para academia. Tem uma série de recomendações. A pessoa na primeira semana, alô, já pega o celular, já levanta a mão, já penteia o cabelo, já está lá escovando o dente, fazendo todos os movimentos que não pode. Aí vai vir falar que houve um erro médico. Poxa vida, né? Vamos ser sinceros. Então, o dever do paciente é justamente esse, é seguir as prescrições médicas, é seguir as recomendações médicas, é cumprir todo esse protocolo para conseguir o seu direito, né? Que não adianta, o SUS não faz nada mesmo, eu vou deixar para lá. É muito mais fácil reclamar do que você cumprir com o seu dever de cidadão, ir lá e fazer o seu pedido, fazer seu protocolo, ir na ouvidoria, dá trabalho, né? Mas é um seu dever. Se você não fizer isso, você não vai conseguir seu tratamento. É isso, doutora. Tem que cumprir os direitos e cumprir os deveres também, né? Sim. Não adianta só reclamar. Doutora, a gente tem ainda alguns minutinhos. Eu vou aproveitar para abordar com a senhora também um assunto que também tem sido um problema em muitos dos municípios. O direito de pessoas autistas. Tem muito município que deixa a desejar nesse tratamento. O que os pais e as pessoas com autismo podem fazer para garantir o tratamento adequado a essas pessoas? Ótimo você falar em tratamento adequado, porque há municípios, inclusive Limeira, que têm oferecido o mínimo para os autistas. A gente sabe disso, né? Então, essas pessoas, se elas tiverem um relatório médico vindo de um médico particular em que diz que esse autista tem X horas de aba, X horas de fono, X horas de físio, X horas de ecoterapia, X horas de musicoterapia. Se tiver um bom relatório médico descritivo, dizendo tudo que esse paciente precisa, a gente pode entrar com uma ação, inclusive contra a prefeitura, para que ela pague esse tratamento em clínicas particulares da cidade para esse autista. E essa pessoa não fique só dependente dos centros especializados em autista que existe na cidade. A pessoa tem esse direito, sim, de buscar esse tratamento via particular e que a prefeitura pague isso. Porque, infelizmente, o que tem acontecido é muito tapar o sol com a peneira. Olha, nós atendemos 200 autistas aqui no nosso centro especializado. Nós temos vagas, tem 50 pessoas na fila. Bom, para começo de conversa, autista não tem que estar na fila. O atendimento é precoce. Isso já está na lei do autismo, na lei berenicipiana, na lei da pessoa com deficiência, porque o autista ele é considerado deficiente para todos os fins de lei, embora o autismo não seja uma doença, ele é uma condição, a gente sabe disso também. Então, não tem que ter fila, o atendimento é precoce, tem que começar o quanto antes. Então, essa balela de que a gente atende meia hora por semana, meia hora com a psico, meia hora com a fono e meia hora com a TO. 1h30 de atendimento, foi isso que está prescrito? Sim, foi isso que está prescrito pelo médico do próprio Centro de Atendimento Municipal de Autismo. Desculpa da minha revolta, mas eu fico revoltada sim. Tá? Enquanto isso, as pessoas têm que ficar fazendo rifa, enquanto isso, as pessoas têm que procurar outras entidades que cuidam de autistas, porque as pessoas não sabem que têm direito, inclusive, de ter tratamento particular custeado pela prefeitura. Perfeito, doutora.
Muito obrigada pelas informações. Nós já chegamos aqui no final do nosso tempo. Ainda tinha tanto assunto para ser abordado, né, doutora? Mas vai ficar para uma parte 2, para próximas, das próximas vindas da senhora. Espero que a senhora venha mais aqui. Obrigada por ter aceitado o meu convite mais uma vez, viu, doutora? Eu que agradeço, Graziele, a sua seriedade com que conduziu essa entrevista. Muito obrigada pela oportunidade de eu poder estar aqui para falar com vocês, para falar com você que me deixou entrar aí na tua casa, que está nos acompanhando por todas as redes sociais. Agradeço ao Cleitão aí pelo convite, por ter intercedido aí para que a gente pudesse se conhecer, e me coloco à disposição de quem precisar. Gratidão, viu? Uma ótima semana a todos vocês. Obrigada, doutora, mais uma vez. E se você quer acompanhar a doutora nas redes sociais, tirar mais alguma dúvida com ela, o Instagram dela é o @erica_filier. Erica_filier no Instagram. E eu agradeço a sua companhia. Na semana que vem a gente volta com mais um assunto bem legal e mais informação para você. Até semana que vem.